Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Esse é o canal A Verdade do Evangelho. Peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus e espero que essa palavra venha trazer edificação a você, que você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero refletir sobre um tema muito importante que nós às vezes não paramos para pensar, que é os métodos que o inimigo usa para acabar com a obra de Deus. Se você está engajado numa obra, tem dado início a uma obra, seja o seu ministério, seja a obra de Deus, seja algum desafio, alguns planos, objetivos que você tem programado, você tem orquestrado, você tem planejado, saiba que se esse plano tem a intenção de glorificar, de agradar ao Senhor, o inimigo vai investir pesado contra esses planos para tentar destruir, acabar com esses planos, até mesmo antes que esses planos se iniciem. Mas uma vez que eles são iniciados, o inimigo investe para que ele não seja acabados, que chegue ao fim. O inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo, ele usa. E nós vamos ver aqui através desta reflexão os meios, as armas que ele usa. Então, o tema é os métodos do inimigo para acabar com a obra de Deus. Então nós vemos ali como base, eu quero pegar aqui Neemias. Neemias tem a incumbência de fazer a reconstrução do muro de Jerusalém e ele vai gastar 52 dias para acabar a obra. Mas no percurso, nessa jornada desses 52 dias, o inimigo investe pesado usando pessoas, usando outros líderes para tentar acabar com o plano, com o objetivo, com o propósito da reconstrução deste muro. E assim é conosco. Quando nós é engajado, quando nós demos início, nós vamos ter os nossos desafios, nós vamos ter problemas, barreiras, mas nós vamos aprender com Neemias. Neemias não parou em meio à oposição, em meio aos desafios, em meio ao inimigo trabalhando fortemente para que ele desistisse, mas ele recobrou ânimos e foi avante e obteve sucesso, teve vitória na reconstrução do muro. Então Neemias está ali com o rei e é chegada até a ele a notícia dos exilados, que alguns escaparam do exílio e outros foram para Jerusalém, mas a cidade de Jerusalém se encontrava em opróbrio, vergonha, desprezo total, e as portas de Jerusalém tinham sido queimadas a fogo. Logo, isto para uma cidade como Jerusalém era sinônimo de tristeza, de luto, porque Jerusalém, como nós podemos observar, é a cidade do templo, onde Deus permitiu que Salomão, filho de Davi, construísse o templo ali, para que Deus pudesse manifestar a sua presença ao povo dele naquele lugar. E Jerusalém era uma cidade capital da adoração a Deus. Então, Jerusalém era uma cidade referência, era uma cidade volumosa, era uma cidade muito forte, uma cidade que era exemplo, uma cidade que era referencial para as outras cidades. E o povo de Israel era um povo que era referência para todas as outras nações. Mas só que agora é chegado até Neemias
que a cidade se encontra em opróbrio, vergonha, desprezo, descaso total. E Neemias, ao saber dessa notícia, ele toma um baque com isso. Ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai clamar, ele vai orar, vai jejuar a Deus. Após que ele soube dessa notícia, ele vai buscar em Deus o que fazer. E Deus dispõe o seu coração a reconstruir os muros de Jerusalém. Logo quando Jerusalém perde os muros são cheios de brechas e queimados, só tinha os escombros. Logo, essa cidade ela estava uma cidade que sem resistência, o inimigo adentrava fácil, qualquer um que chegasse a Jerusalém podia adentrar. Então, Neemias condói com essa situação. E às vezes as nossas vidas é assim, nós recebemos notícias que nos leve a ficar cabisbaixos, angustiados, tristes. Só que Deus dispõe o coração de Neemias a ir reconstruir o muro. Então Deus chama ele para essa grande obra. E ele vai ter essa obra que vai durar 52 dias. Pois bem, então Neemias dá início a essa obra, a reconstrução do muro. No início havia ali 3 homens, Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens também, eles eram príncipes e governadores de poucas pessoas, eles eram chefes, líderes também. E esses 3 homens vão se opor à obra de Deus, se opor a Neemias e automaticamente se opor a Deus. Então, esses homens vão começar a perseguir, vai começar a tentar destruir o projeto, a obra de Deus, o objetivo de Neemias. Talvez é assim com você, talvez pessoas estão tentando destruir os teus sonhos, os teus planos. Sonho que eu falo no sentido de um sonho a qual você tem o desejo, tem o anelo de fazer para Deus, para a obra de Deus. Assim como Neemias. E então Satanás vai usar esses homens para tentar destruir o início desta obra, desta grande obra. E se você tem uma Bíblia, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, esses homens vão escarnecer de Neemias. Eles vão usar ali o tom de escárnio contra Neemias. A palavra diz assim, Neemias 4, versículo 1 ao 3, diz assim: Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Olha só, ele se sentiu com ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Então nós vemos aqui esses inimigos escarnecendo, odiando, indignado contra a obra de Deus. Uma vez que as pessoas levantam contra um homem de Deus, automaticamente está levantando contra o próprio Deus. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, antes de se converter, sendo Saulo, ele perseguiu os cristãos ali, aí ele tem um encontro com Deus, ele estava montado a cavalo, mas quando ele vê Jesus, tem uma visão de Cristo, ele cai do cavalo. E ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós vemos que Jesus disse isso. Então, se uma pessoa persegue a igreja, um cristão verdadeiro,
automaticamente está perseguindo o próprio Jesus, o próprio Cristo. E nós vemos esses homens aqui se opondo à obra de Deus. Sambalate, Gesem e Tobias. Eles vão escarnecer. Que faz estes fracos judeus? Os seus sonhos não vão resultar em nada. Será que ele está pensando que vai conseguir concretizar? E isso não é nada. Eles vão desistir antes que acabem. Eles vão ver o peso, o penoso trabalho e não vai conquistar, não vai conseguir, não vai obter sucesso. Eles vão desistir. E dão risadas, eles zombam, eles criticam, eles escarnecem do povo judeu. Que fazem esses judeus fracos? Então, meu irmão, prepare-se para o escárnio. As pessoas vão falar que você é fraco, que você não aguenta, que não adianta, que os seus sonhos, os teus planos serão frustrados, decepcionados, acabados, em nada. Mas Neemias continua. E que mais? Qual mais método que o inimigo usa? Primeiro, ele usa o escárnio. Segundo, agressão física. Isso. Eles vão partir para a agressão física. No capítulo 4, versículo 8, diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Eles queriam agredir o povo. E talvez nós vivemos um cristianismo onde muitos pensam: se eu sou cristão, eu não posso ser agredido. Não, eles agrediram o próprio Jesus. Eles mataram o apóstolo Paulo. Eles mataram Pedro, Tiago. Eles foram agredidos. E quem somos nós para não sermos? Então o inimigo vai usar um método de agressão, tentando nos calar, tentando nos apavorar, para nós sair do controle, com medo, com pânico, para que nós possamos desistir da obra de Deus. Então, o segundo método que o inimigo usa é a agressão física. Não se engane, nós, crentes verdadeiros, são agredidos e podem ser agredidos por permissão de Deus, sim. Terceiro, esgotamento pelo cansaço. Olha só, no capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Agora ali, as setas do inimigo chegam na mente deles e colocam eles numa situação de ficar pensativos. Será que eu vou dar conta? Esta obra é grande demais, é pesada demais. É muitos dias, vai gastar tempo, vai gastar recursos, vai gastar forças, energias. Eu estou cansado, esgotado, eu estou fraco. Então, nós vemos o povo assim. Talvez você está nessa condição, esgotado, desanimado. Talvez o desânimo tenha tomado conta, te acometido. Mas nós precisamos recobrar ânimos, buscar êxito e ter bom êxito na presença do Senhor. Esgotamento pelo cansaço. E realmente, a obra de Deus, ela é vasta, ela é grande. O próprio Cristo diz, Jesus diz nos evangelhos, em Mateus, em Lucas, que a seara realmente ela é grande e poucos são os trabalhadores. Mas ele disse: rogai ao pai da seara, ao dono da seara, que mande ceifeiros. Então, realmente, há esgotamento. Talvez nós estamos vivendo assim, muito esgotamento espiritual, muito cansaço, muita frieza. Está faltando
afinco, está faltando mais disposição, ânimo, está faltando ali tá faltando ali a pessoa pegar aquilo com força, com destreza e fazer a obra de Deus. Está faltando isso em nós. Quando nós começamos uma obra de evangelismo, talvez por nós não ver os resultados como nós queremos, resultados rápidos, o que tende a nos pegar é o desânimo, é o cansaço, é o enjoo de tal situação. Outra coisa, outro método que o inimigo usa para acabar com a obra de Deus é os boatos, é os falatórios, é os rumores, é as notícias, é as especulações. Olha só agora no capítulo 6 de Neemias, no versículo 10, no versículo 5 ao 8. Diz assim: e então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço. Aqui é Neemias falando. Então Sambalate me enviou mais uma vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, com o conteúdo seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas um muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles? E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, e assim por diante. Ou seja, esses homens inimigos, Sambalate, Gesem e Tobias, eles vão armar, fazer ali orquestrar um plano para tentar destruir os planos de Neemias. Eles falam, é ouvido entre o povo, boatos, alguém me disse, é um disse aqui, um disse dali, que você está tentando reedificar esse muro, Neemias, querendo ser rei. E você também tem tido vários profetas que está profetizando ao teu favor, profetas mentirosos. Então é isso, é especulações. Talvez assim acontece com você que está me assistindo, que vai me assistir. Boatos, coisas que nem mesmo você sabe, chega até você a teu respeito. Coisas mentirosas, coisas falsas, coisas de hipocrisia, falso testemunho, contendas, rixas, blasfêmias, heresias, a teu respeito. É isso que tem acontecido com o povo. Eles tentam de várias maneiras derrubar os planos de um súdito do reino de Deus. Aqui nós vemos que eles tentou escarnecer, eles planejou agressão física, eles tentaram ali colocar na cabeça do povo para desanimar antes que terminasse, que eles não iriam dar conta. E agora eles vêm com boato, é verdade, se ouve entre o povo. É um disse-me disse daqui e outro disse-me disse de lá, rumores, especulações, e assim fazendo que, tentando com a finalidade do povo de Deus parar com a obra. Talvez isso tenha acontecido com você, mas não pare, não desanime. Aquele que começou, Cristo Jesus, ele é fiel para te ajudar a completar a obra, para que você possa obter sucesso, desde que seja uma obra que agrade, que glorificam a Deus. Quinto, falsos profetas e terror. Agora, um método que o inimigo usa também, eles usam falsos profetas e tentam causar terror. Capítulo 6 de Neemias, no versículo 10 ao 14, ele diz o seguinte: Neemias dizendo: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele é um falso profeta, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas. Isso é uma mentira, é uma armadilha do inimigo, ao qual eles estavam usando aqui
usando esse falso profeta para tentar tirar Neemias do foco. Ele chega até Neemias dizendo: vamos até a casa de Deus, ou seja, é uma armadilha. Vamos juntamente à casa de Deus que está no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Aliás, de noites virão te matar. Mas, porém, Neemias tinha um discernimento da parte de Deus. Versículo 11. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Eu não sou digno de entrar no meio do templo. Neemias conhecia a letra da palavra de Deus. Então eles usam falsos profetas. Mas uma vez que você está edificado, enraizado, uma vez que você está baseado na palavra de Deus, você não será enganado. Você vai permanecer firme como Neemias, porque é um conhecedor da palavra, é um homem de intimidade, é um homem de relacionamento com Deus. E uma vez que você estiver em harmonia, em comunhão, em coerência com a palavra de Deus, falsos profetas têm que cair pelo poder da verdade do Evangelho. Porém eu disse: como fugiria eu? Quem sou eu para estar no meio do templo? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviaria. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, me causar medo, pânico, para que eu desistisse da obra. E para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Olha só, falsos profetas, cuidado, tem montões aí, tem montões, o inimigo está usando muitos, para que falam uma palavra mal falada de você e mata a sua fé, mata os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, e causam terror. Sexto e último, o que mais que eles usam? Eles usam também destruição em laços familiares. Capítulo 6, versículo 17 ao 19. Destruição em laços familiares. Versículo 17 do capítulo 6 e 18 e 19 diz assim: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas. Escreveram, só um minutinho, está ventando muito. Escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentado, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e a minha palavra lhe levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Então nós vemos aqui agora usando parentes, familiares, um disse-me disse daquilo, tentando destruir ali por meio de relacionamentos. Quando nós vamos para Daniel, os príncipes ali que o invejavam, caçavam ali algum vício em Daniel e não achava para também, tinha inveja de Daniel, eles tentaram de todo jeito e por não achar, eles tentaram persuadir o rei para que promulgasse um decreto que quem fosse pego orando durante aquele tempo fosse jogado na fornalha de fogo. Então eles tentaram de todo jeito e foi mexer na fé. Então os métodos do inimigo é mexer na fé da pessoa, nos laços familiares, para destruir os laços familiares. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez tudo que eu tenho falado aqui, e pode ser que está acontecendo com você, com algum de nós. Se não é tudo, pelo menos alguma dessas coisas. Mas a palavra de você é: Neemias insistiu. Neemias não se abalou. Neemias continuou
Neemias prosseguiu, Neemias perseverou, Neemias trabalhou, Neemias concluiu, Neemias prosseguiu, Neemias concluiu a obra. Ele terminou, ele acabou a obra em 52 dias. Ele teve sucesso. Deus era com ele, Deus estava com ele, ajudando, guardando, livrando, fortalecendo, dando ânimo, disposição, vigor, vida. Assim é com você, não desista. Se a obra, se o plano, se os teus sonhos, se os seus projetos, se os seus alvos, se as suas metas têm a finalidade de glorificar ao Senhor, saiba que Deus irá com você, Deus pelejará por você, Deus lutará por você, Deus continuará com você até o fim. Ele não te abandonará, Ele não te desamparará, porque esta obra é dele. Que você possa refletir nessas palavras, que Cristo te edifique através dela, métodos inimigos para acabar com a obra de Deus. Escárnio, agressão, esgotamento pelo cansaço, boatos, falsos profetas, terror, destruição entre laços familiares. Mas Neemias prosseguiu. Reflita. Forte abraço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E até a próxima.